Olá, está começando mais uma edição do Conect Agro, o seu principal canal de informação sobre o agronegócio na região oeste da Bahia e em todo o estado. Confira os destaques de hoje. Energia solar. Conheça os benefícios dessa alternativa que tem conquistado cada vez mais produtores e comerciantes. E a importância do descarte correto de resíduos sólidos. Você vai conhecer um viveiro de plantas nativas que tem servido de laboratório para estudantes da Universidade do Estado da Bahia. Você vai ver também: especialista tira dúvidas sobre a nuvem de gafanhotos que vem causando prejuízos em lavouras na Argentina. E o quadro Mercado e Negócios com Paulo Sarracini. O entrevistado de hoje é o jurista Paulo Oliveira, diretor da Camagro, que vai falar sobre os desafios jurídicos do agronegócio pós-Covid-19. O Conect Agro está no ar. E o programa de hoje começa com um alerta, não só para os produtores rurais, como para toda a população. Você sabia que pilhas e baterias são resíduos perigosos e que não podem ser descartados em lixo comum? Conheça agora um projeto de coleta desses materiais aqui na região. O aumento constante da população mundial torna urgente a busca por soluções para uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, com destaque para os materiais tóxicos ou radioativos. Essa linha de pensamento uniu duas importantes entidades agrícolas e uma empresa especializada na coleta desse tipo de material para promover o recolhimento de pilhas e baterias na região oeste da Bahia. A iniciativa deu tão certo que o número de adesões não para de crescer. O programa, iniciado em 2019, já conta com 41 postos de coleta nas cidades de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto e Correntina. O trabalho articulado entre ABAPA, AIBA e RETEC coletou até o momento mais de 200 quilos de material altamente tóxico que seria descartado no meio ambiente. A equipe do Centro de Regularização Ambiental da AIBA coordena as ações e promove entre os associados a expansão do projeto. A nossa motivação na campanha da coleta de pilhas e baterias foi trazer consciência para a comunidade da zona urbana de que nós produzimos lixo diariamente e descartamos de forma inadequada no meio ambiente. Quando as pessoas tiverem a necessidade de fazer o descarte, procurar alguns dos nossos pontos de coleta. O ideal é que coloque em um saco plástico ou numa garrafa PET, para que as pessoas não possam ter contato por se tratar de um resíduo perigoso, né? Ao tomar conhecimento do lançamento do programa, a produtora rural Elisa Zancanaro Zanella aderiu à ideia. Assim que eu fiquei sabendo, foi uma surpresa muito boa para mim, e eu já tinha esse costume em casa de guardar todas as pilhas velhas. Eu colocava já dentro de uma garrafa PET, descartar esses materiais no local adequado é de suma importância para o meio ambiente, né? Porque esses materiais são nocivos para o meio ambiente e tem que ser descartados de uma maneira correta. Para a RETEC, empresa especializada na coleta e destinação de resíduos perigosos, a empresa e instituições da região vêm criando, aos poucos, consciência sobre a necessidade de proteger o meio ambiente. A gente faz toda essa coleta, traz para cá para a unidade, armazena por um tempo e destina, quando tem uma determinada quantidade, a gente destina para um aterro industrial classe 1, que é um aterro para resíduos perigosos. Então são 170 mil pilhas que vão eventualmente gerar um contaminante, que vai contaminar o solo daquele lixão e, eventualmente, também a água subterrânea. No comércio, a logística reversa começa a virar realidade. A gente trabalha com bateria automotiva. Cada vez que você compra uma nova, é feito sempre a base de troca. Ou, quando o cliente não leva, é reciclável. Os depósitos recebem a bateria. Certo? Então nunca é jogada na natureza, sempre reciclável. A gente tem a preocupação, ela tem bastante chumbo, bastante ácido e é muito prejudicial. Até se você pegar, só em você pegar na sua pele já te fere. A preocupação com o tema também passa a fazer parte da rotina da população. Eu utilizo a pilha em controle, em abajur, essas coisas assim. Eu separo para poder estar colocando no lixo, porque tem uma substância tóxica, né? Na verdade, não pode estar misturando com um lixo normal. A energia solar tem se tornado uma alternativa cada vez mais viável para agricultores e empresários, que são atraídos pelos vários benefícios dessa fonte de eletricidade natural. Confira. Em um momento em que sustentabilidade é a palavra mais presente em diversos segmentos da sociedade e da indústria,
A busca por alternativas que unem desenvolvimento e preservação ambiental tornou-se crucial. Por isso, a energia gerada pelo sol está em foco na região oeste e em todo o estado. A região do Baixo São Francisco, do Médio e Baixo São Francisco, é uma região de muita boa incidência solar, tá? De radiação solar. Tá? Então, por ser também uma questão de uma região agrícola muito forte, existe grandes consumidores de energia nessa região. Nós já atingimos, né, um potencial de energia instalado muito grande no país, já ultrapassando inclusive até a questão das termoelétricas, né, em potência instalada de sistema fotovoltaico. Né. Isso, a tendência para esse mercado é ele crescer mais ainda, haja vista que a matriz energética do país ele está sofrendo alterações. Consultor e especialista no assunto, Alex é representante de uma das empresas de energia solar que atuam na Bahia. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que o estado reúne 25% dos parques solares de todo o Brasil. Aqui em Bom Jesus da Lapa fica o maior parque de energia solar da América Latina. Por conta das condições climáticas, a região sempre chamou a atenção de grandes empresas multinacionais que investem nessa fonte de energia limpa e renovável, que tem conquistado cada vez mais adeptos por conta de seus vários benefícios, dentre os quais destacamos especialmente a economia. Existe um estudo de viabilidade muito forte em cima disso, né? Onde a gente vai estar buscando o que fica melhor aplicável para o cliente, onde ele traga melhor retorno financeiro para ele. Há 7 meses, Fábio optou pelo sistema para diminuir os custos com energia no seu comércio. A nossa despesa de energia aqui, ela chegava aí uma média de 10 a 15% mensal de todas as nossas despesas, entendeu? A nossa energia aqui, ela oscilava aí em torno de 2.000 a 2.500 mensal. Toda essa fatura, ela se tornou aí uma tarifa mínima. Então reduziu aí, como a nossa energia é uma energia trifásica, ela reduziu aí para R$ 80 mensal. Ela não gera resíduos, né? Não há emissão de gases na sua transformação de energia, né? As estruturas são muito limpas, são orgânicas, não há a presença de materiais, resíduos sólidos nessas usinas. O assunto agora é fruticultura. O Conect Agro foi até Bom Jesus da Lapa para conferir o crescimento de uma das culturas mais importantes para a região e que vem se desenvolvendo em todo o estado, a banana. Celeiro produtivo de grãos e fibra, o oeste da Bahia é destaque nacional por sua vocação agrícola. Além de cereais, oleaginosas e algodão, a região tem demonstrado potencial para a fruticultura com destaque para o cultivo da banana. O maior produtor nacional da fruta está localizado aqui, no oeste baiano. A capital baiana da fé também já ostentou o título de maior produtor de bananas do país. O município se destacou pela quantidade e a qualidade da fruta produzida em suas terras. Daqui saem carregamentos para 18 estados brasileiros. Mas a banana lapense já foi exportada para a Holanda e para outros países da Europa. No entanto, o mercado nacional ficou tão atrativo que os bananicultores do Projeto Formoso apostaram apenas no consumo interno. A administração fica a cargo do Distrito de Irrigação em parceria com o governo federal através da Codevasf. São deles a responsabilidade de levar infraestrutura para o produtor. O distrito ele comanda toda a estrutura do projeto, mantém as estradas em funcionamento, mantém os canais em funcionamento, mantém a infraestrutura geral do projeto, é o distrito que comanda. Nós estamos numa região altamente carente de empregos. Então, o que eu acho mais interessante para nós aqui é o que a gente gera de empregos nessa região. Nos tempos áureos, já chegou a gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Mas hoje, com o elevado custo de produção e os impactos gerados pela pandemia, esses números diminuíram. Hoje a maior dificuldade é o custo e a dificuldade de comercialização, que hoje a oferta de 2016 para cá, você teve um ano muito bom em 2016 no ramo da bananicultura. E isso, o pessoal investiu muito, plantaram muitas áreas, e aí a dificuldade é a venda e o custo que está muito alto. Ainda assim, é do solo rico e fértil que vem o principal sustento do município. Nós hoje temos em torno de 10 mil hectares de banana plantado, isso gera em torno de
mil cargas por mês, que vai dar em torno aí de uns 150 milhões a 200 milhões de reais por ano. Isso deve impactar aí em mais de 60% da renda do município. Na verdade, na época da pandemia teve uma redução porque o dólar subiu e nossos insumos são todos comprados em dólar, né? Então isso interferiu, mas nós já vínhamos de anos ruins. Por estarmos em uma região semiárida, com poucas doenças, inclusive a gente tem uma banana que, se você fosse comparar com outros países ou até mesmo locais mais chuvosos, como o Vale do Ribeira, nós praticamente fazemos uma banana com poucas pulverizações, né? Então, a gente hoje tem uma das melhores bananas do país. Terra abençoada que atrai não só fiéis, mas muitos trabalhadores para tirar dela o sustento. Eu vim para essa região em 2005, né? Logo após ter me formado em técnico agrícola. Daí foi aonde me surgiu uma oportunidade de melhorar a minha renda, a primeira renda após ter se formado na área. Logo após o intervalo, você vai conhecer um viveiro de plantas nativas do Cerrado Baiano, construído no campus da UNEB em Barreiras. E o medo que uma nuvem de gafanhotos tem causado a agricultores da Argentina e do sul do Brasil. É já já, não saia daí. Uma parceria especial resultou na construção de um viveiro com mudas de várias espécies do Cerrado Baiano no campus da UNEB, aqui em Barreiras. Confira a matéria com a repórter Carla Letícia. Um viveiro onde predominam mudas de plantas nativas do Cerrado Baiano e que serve de ferramenta para a pesquisa e extensão acadêmica. Esta é a proposta de um projeto implantado com sucesso na Universidade do Estado da Bahia. O viveiro fica localizado aqui no campus da UNEB, em Barreiras, e é fruto de uma parceria entre a IBA, a BAPA, o Fundeagro e a empresa Nandangen, que contribuíram com a estrutura necessária para o projeto. Aqui, os estudantes são responsáveis pela manutenção e o manejo diário das várias espécies de plantas que estão se desenvolvendo. São plantas características da nossa região, como o ipê, o buriti, o jacarandá e muitas outras. Então, a IBA ela já tem uma parceria firmada com a Nandangen, que é uma empresa de irrigação, e dentre os diversos projetos, um deles é a questão da ampliação da irrigação do viveiro. Esse tipo de irrigação ele é específica para o viveiro de mudas e assim serve na manutenção dessas mudas, que serve para a questão da irrigação delas e assim no cultivo e até elas estarem prontas para o plantio efetivo das áreas passíveis de recuperação. O projeto, além de permitir o contato direto dos estudantes com tantas espécies importantes para o aprendizado, também tem o objetivo de revitalizar o meio ambiente através de projetos importantes desenvolvidos pela IBA. O projeto Recuperação de Nascentes, ele iniciou desde o ano de 2017. Uma das iniciativas do projeto é a recuperação de área degradada. Na verdade, ele não só tenta preservar, recuperar, mas também enriquecer a vegetação nativa. Nós procuramos envolver todo o corpo acadêmico, porque sabemos que tanto os professores quanto os alunos, eles têm uma participação efetiva no que diz respeito à pesquisa. O principal objetivo, além de fornecer muda para a sociedade, para a comunidade, é fazer com que os estudantes tenham a consciência ambiental, saia daqui com a consciência da necessidade de preservação e treine na prática a construção, a produção de mudas nativas do Cerrado. Desde junho, uma nuvem com milhões de gafanhotos tem trazido muita preocupação a produtores rurais argentinos e brasileiros. Isso porque os insetos têm se alimentado das lavouras no país vizinho, ocasionando muitos prejuízos. Será que essas pragas podem chegar à nossa região? Quais são os riscos? O repórter Zé Filho foi descobrir. Uma nuvem de gafanhotos se movimentou, causando prejuízos em lavouras no final de junho em território argentino, deixando em alerta produtores rurais dos estados do sul do Brasil. Especialistas avaliam que o conjunto de insetos, localizado no país vizinho, é estimado em 40 milhões deles,
com capacidade para consumir diariamente volume suficiente para alimentar 2.000 vacas ou 350.000 pessoas. Os gafanhotos ocorrem na região apenas em pequenos focos, como os registrados nos municípios de Jaborandi e Formosa do Rio Preto. O trabalho articulado entre os órgãos públicos e as entidades agrícolas tem sido fundamental para evitar a proliferação de insetos e fungos. O engenheiro agrônomo Genildo Ribeiro, que também é professor universitário da disciplina de entomologia, especialidade da biologia que estuda os insetos sob todos os seus aspectos, fala sobre os fatores que podem contribuir para o aumento excessivo de gafanhotos e outras espécies em um curto espaço de tempo. O gafanhoto é uma praga remota, ela sempre existiu. Inclusive é uma das pragas do Egito, está lá na Bíblia mostrando a 8ª praga do Egito. Ele se adapta em uma condição bastante ampla. A temperatura para o seu bom desenvolvimento varia de 15 a 38 graus. E sendo ótimo em torno de 25 a 30 graus, mostrando que ele pode sobreviver em diversas regiões do Brasil, inclusive aqui na região oeste da Bahia. A nuvem ela é formada em função da disponibilidade de alimento e alimento que o inseto consiga estimular a sua reprodução. Uma vez que tem uns grupos de gafanhoto que eles são migratórios, então encontrando uma área onde tenha bastante alimento, começa o processo de reprodução. Então ele se alimenta, reproduz e esses ovos são colocados no solo, então dali surgem os insetos jovens, as ninfas, comumente chamado de saltão. Esses saltões eles não têm asa, então o inseto sem asa é o momento adequado para se fazer o monitoramento e assim fazer o controle. O controle de nuvens de insetos, como gafanhotos, exige uma série de cuidados, pois podem afetar espécies benéficas para a agricultura e a natureza, como as abelhas. Na verdade é um manejo, ele começa com monitoramento. Monitorar os insetos presentes na área, na região, e dali verificar a ocorrência da multiplicação desse inseto. Então, encontrando gafanhotos em grandes quantidades, verificar o local onde ele está fazendo a sua postura. Se puder fazer a destruição dessa área, pode ser feito, fazer uma aração, uma gradagem nessa área para destruir os seus ovos. E também verificar como é que está a população de ninfa. Ninfas são aqueles insetos que não voam, então é um momento adequado de se fazer um controle até o químico mesmo. Por quê? O inseto, quando ele torna-se adulto, já possui asa, fica muito difícil se fazer o controle em função da sua migração. Somente nesse momento, onde eu tenho uma população muito alta, uma nuvem, somente o controle químico vai dar uma resposta rápida para a redução de população de inseto. Agora um recado para você, sojicultor baiano. A ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, publicou um decreto alterando a janela de plantio do grão. A semeadura, que historicamente inicia no dia 8 de outubro, excepcionalmente esse ano poderá começar no dia 1º de outubro. Já a data limite para a conclusão do plantio permanece 31 de dezembro de 2020. Vale lembrar que a medida não altera o calendário do vazio sanitário da soja em todo o território baiano. A ABAPA, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, em parceria com a ADAB, tem realizado blitz sanitárias educativas, com foco no transporte correto do algodão. O objetivo é garantir o acondicionamento correto do algodão e de seus derivados, garantindo que a carga não se desprenda durante o transporte, evitando assim que os resíduos deixados às margens das rodovias não sejam berço para a proliferação da principal praga da cultura, o bicudo do algodoeiro. E agora vamos falar de economia, com o especialista Paulo Sarracini. Você já ouviu falar em gestão agro? Conceito, administração. Onde houver uma empresa, uma associação, uma entidade formada por um conjunto de pessoas com objetivo comum de crescimento de forma humanizada, isso é gestão. Aí você me pergunta, Paulo, e para o agro? Qual o melhor modelo de gestão para a minha fazenda, com a minha estrutura familiar, meus filhos, sócios, o que eu tenho por objetivos da minha vida para o meu negócio?
Qual o melhor modelo de gestão? Como definir isso no meu dia a dia, a inserção das pessoas e profissionais no meu negócio? Eu até sei que eu preciso dar uma atenção a esse assunto, mas por onde eu começo? Como eu defino? A resposta é que não existe um modelo melhor em relação ao outro. Existe sim um modelo que condiz melhor com a sua realidade, com seus objetivos, da sua família, do seu negócio. Obviamente, considerando todas as demais condições econômicas, financeiras, administrativas que contemplam a gestão da sua fazenda. Um profissional experiente é importante nesse processo, pois além de auxiliá-lo, pode acelerar seus resultados, prevenindo perdas de oportunidades, inclusive financeiras. Mas e a gestão agro comentada no início do quadro? Ela não é um modelo de literatura, mas sim um novo conceito baseado numa experiência agro. A experiência dos principais gestores, que vem de uma gestão teoricamente mais tradicional, aliado à nova safra de sucessores e profissionais que num processo de aprendizado em conjunto, um esforço de tutoria, resultam na transição para uma gestão descentralizada. Aliado ao uso de tecnologia, do campo à administração, é o caminho para que você tenha a apuração melhor do seu negócio, seus resultados e seus números. O que não se mede, não se gerencia. Frase imortalizada por Peter Drucker, o pai da gestão moderna. E além disso, e não menos importante, somado a esses pontos que compõem a gestão agro, está a interlocução, a transparência e a proximidade com os players que você tem envolvidos no seu negócio. Ou seja, isso também é gestão de crise. Afinal, o agro é um negócio de risco e que possui, teve e terá suas dificuldades. Mas vale sempre lembrar que é a mola mestra do nosso país, é um negócio único no mundo e fantástico de se conviver. É a experiência de várias safras que forma a melhor base para a tomada de decisão estratégica, até mesmo do que a decisão de qual o melhor modelo de gestão a utilizar na sua fazenda, no seu negócio. A mescla dos pioneiros, dos experientes, com a nova geração, dos sucessores, as pessoas que utilizam mais a tecnologia, que estão mais linkadas com isso, formam o melhor modelo para que se tenha um ótimo desempenho em equipe. Esse sim é o melhor processo de definição e escolha da sua gestão. É um processo desafiador, mas que é a única maneira, o único caminho com embasamento para que você perpetue seu negócio, quaisquer sejam seus objetivos da sua família para o seu negócio. Esse foi o quadro Mercado e Negócios de hoje. Se você tem alguma dúvida ou sugestão sobre o tema apresentado aqui hoje, nos procure em nossas redes sociais. Até a próxima! E a seguir, tem entrevista com o diretor da Camagro, Paulo Oliveira, para falar sobre os desafios jurídicos do agronegócio pós-pandemia. É daqui a pouco. O Conect Agro volta já. Estamos de volta e esse último bloco é reservado à entrevista com o especialista. O convidado de hoje é Paulo Oliveira, ele que é advogado e professor universitário, doutorando em Direito Público, mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Paulo também acumula o cargo de diretor executivo da Camagro, a Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco. Se não fosse a situação da pandemia, seria presencialmente essa nossa entrevista, mas obrigado por aceitar o nosso convite e nos receber ainda que virtualmente. Catiane, prazer é todo meu. Tenho a certeza que eu preferi estar aí com vocês presencialmente, mas farei isso assim que for possível. Mas com certeza é prazeroso estar aqui com vocês em um ambiente virtual. Paulo, anunciamos que a sua entrevista seria sobre os desafios do agronegócio nesse momento de pós-pandemia. Nós ainda estamos vivendo a pandemia, mas certamente ao sair dela, o setor vai viver alguma dificuldade, como todos os outros, né? Qual é o cenário atual para o agronegócio, eu digo juridicamente, e quais são os desafios para o setor? Bem, Catiane, eu acho que o principal desafio atual é, sem sombra de dúvidas, o crédito rural. O governo, e por razões óbvias, terá que despender uma grande quantidade de dinheiros em outras áreas. E, notadamente, há um consenso de que o crédito rural ele será fornecido cada vez mais pelas instituições privadas. Em razão disso, inclusive, a própria lei do agro
ela já trouxe, ainda que indiretamente, essa nova realidade. Diante disso, um desafio que se mostra de forma evidente para os advogados é a melhor orientação em relação à forma de conseguir o melhor crédito para o produtor rural. Cabe ao advogado atuar agora de forma preventiva, consultiva, porém ainda de forma ativa, no próprio planejamento e estruturação dos negócios do produtor rural. O objetivo principal é antever os cenários e buscar garantir ao produtor rural a melhor linha de crédito disponível, com os menores custos e, evidentemente, com os menores riscos. Só para que possamos entender melhor, você poderia dar algum exemplo prático de como isso é possível? Bem, com certeza. Como eu disse anteriormente, a nova Lei do Agro trouxe uma série de inovações. Além disso, uma série de possibilidades no tocante ao crédito rural, notadamente aquele proveniente de instituições privadas. Em relação às inovações, houve o aperfeiçoamento e a criação de novos títulos de crédito, e com elas, novas formas de garantia, o patrimônio rural em afetação e o Fundo Garantidor Solidário. Duas excelentes inovações. Porém, esses institutos não vieram com manual de utilização. Em razão desse aspecto, caberá ao advogado a melhor orientação de seu cliente em relação à eventual acumulação de garantias, à determinação das áreas e patrimônios que serão afetados, levando em consideração circunstâncias cartorárias e, evidentemente, consequências societárias e patrimoniais. O que, ressalto, requer muito cuidado, atenção e conhecimento por parte do advogado. Mas eu gostaria ainda de falar de um outro instituto, a possibilidade decorrente não diretamente da Lei do Agro, mas também suportada, digamos assim, por essa lei, as holdings agrícolas. Como é de conhecimento geral, tanto as propriedades rurais quanto a comercialização de insumos ou da própria produção são feitas em nome de pessoas físicas. Porém, para a empresa que concede o crédito rural, isso não é interessante. E explico. Imagine que o produtor rural, a pessoa física, pessoa na qual todo o agro familiar perpassa por ele. Esse produtor rural vem a falecer. O que será feito com as terras, com o modo de produção, com a qualidade da produção, com a seriedade no modo de produzir? A empresa concedente do crédito certamente ficará, digamos assim, apreensiva e, consequentemente, aumentará as taxas de juros e ainda irá requerer novas garantias para eventual concessão do crédito. A holding agrícola transfere todo esse aparato para uma pessoa jurídica. Todavia, não é uma pessoa jurídica qualquer. Faz-se necessário a criação de um conselho de administração, da instalação de boas práticas contábeis, financeiras e, dentre outras coisas, a criação de um protocolo familiar. Afinal, quem seguirá à frente desses negócios continuará sendo a família. O negócio continua sendo familiar. Aí, novamente, é necessário muito cuidado e conhecimento por parte do advogado. Uma série de fatores deverão ser analisados e ponderados para a formatação final da holding. Uma estruturação inteligente, segura, garantirá uma série de resultados positivos. Entre eles está, claramente, o acesso ao crédito rural, em melhores condições e com menos garantias, pois essa estrutura, feita corretamente, passará para a empresa privada, concedente do crédito rural, uma maior tranquilidade, notadamente em relação à governança corporativa. Eu, particularmente, fiquei curiosa e suponho que os nossos telespectadores também tenham ficado. Você citou alguns benefícios aí na sua resposta, mas poderia citar mais alguns outros, além destes? Catiane, com certeza. Eu queria citar, então, mais duas circunstâncias. Primeiramente, em relação ao direito tributário. Há efetivamente uma menor tributação, notadamente em relação ao imposto de renda, e também uma não incidência do imposto de transmissão, causa-mortes, doação, chamado ITCMD. Porém, repito, é muito importante um estudo prévio e detalhado acerca dos bens que farão parte do patrimônio a ser destacado nessa holding agrícola. Um estudo dinâmico, ao mesmo tempo aprofundado e que leve em consideração a legislação tributária federal, estadual e municipal. E o último fator positivo é a segurança em relação à proteção desses bens, bem como a tranquilidade familiar em relação à sucessão desses bens no futuro, evitando-se brigas, desgastes e, inclusive, economizando dinheiro em relação à sucessão e tributação desses bens.
Paulo, ao te apresentar, eu citei a arbitragem e eu sei que você tem uma ampla experiência nesta área. O que eu queria saber é como, nesse atual cenário, o Instituto pode contribuir, né? A arbitragem pode contribuir, de que forma? A arbitragem pode contribuir muito, em todas as situações que eu comentei anteriormente. Para não me alongar muito, vou falar apenas dos títulos de crédito. A legislação por trás desses títulos é densa e dinâmica, sobretudo em razão da maior liberdade econômica disposta pela lei do agro. Assim, diante de um eventual conflito que possa surgir, é muito mais conveniente que se leve isso a um tribunal arbitral. Nesse caso, os fatores positivos são, sobretudo, o conhecimento técnico e aprofundado dos árbitros e a maior celeridade no julgamento, o que vai ocasionar uma maior segurança jurídica e estabilidade comercial do próprio setor do agronegócio, pois eventuais decisões atécnicas ou fora de contexto podem levar à desorganização do mercado, dos institutos do agro, com consequente aumento de juros ou das garantias que são impostas no futuro. Enquanto o árbitro se dedica a analisar, em média, 1 de processos por ano, cada juiz estatal, ao menos na média da Bahia, fica responsável por mais de 8.000 processos ano. É natural concluir que o árbitro se dedica muito mais ao processo e, com isso, vai produzir uma sentença mais equilibrada, ponderando todos os fatores envoltos no âmbito da produção agrícola. Além disso, o agro é sazonal. Faz-se importante que eventual conflito de interesse seja julgado antes do próximo ciclo agrícola, para que a produção não seja afetada. Afinal, tempo é dinheiro. E não só, né? Porque sabe-se que o judiciário, ele é muito lento, ele é muito moroso. Então, um dos benefícios, pelo menos ao meu ver, né, que você citou aí, foi a celeridade. Mas eu achei muito importante essa questão dos números apresentados por você, né? Enquanto um árbitro se dedica a uma dúzia, ou um pouco mais de processos, são 8.000 processos a serem avaliados por um juiz. Além disso, Catiane, um outro problema muito importante de se salientar essa quantidade de processos para o magistrado também reflete numa administração desses processos por parte da secretaria da vara onde esse magistrado atua. E aí também tem uma grande diferença para o âmbito das câmaras arbitrais, pois a Camargo, por exemplo, é formada por um setor administrativo inteiramente técnico e ágil, e totalmente proativo no intuito de ajudar as partes e os árbitros para a construção de uma decisão célere e técnica. Mas essa é uma decisão válida, né? O árbitro decide, dá o seu parecer, e a parte que não se sentir ali representada, ela pode recorrer, pode anular essa sentença? Como é? Catiane, a sentença produzida por um juízo arbitral tem o mesmo valor do que uma sentença produzida em juízo. Perfeito? Ambas são o que chamamos de título executivo judicial. Então, o valor é o mesmo, certo? Porém, com muito mais garantias no âmbito de uma maior certeza no que tange a produção de uma sentença arbitral. E todos os direitos vão ser respeitados de todas as partes envolvidas ali naquele conflito. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E eu gostaria de pedir a você para passar rapidamente, né, alguns temas que você visualiza como importante em relação à advocacia no agronegócio. Ainda na linha do crédito rural, eu apostaria muito no investimento verde, também chamado de investimento sustentável, o que está sendo levado muito em consideração no mercado de commodities. Prática essa, inclusive, que a IBA desempenha um excelente papel. Além disso, ressaltaria 2 temas. Direito de cooperativa, com a adaptação das cooperativas e dos cooperados a essa nova realidade, a essas novas circunstâncias, e, por fim, as chamadas agrotechs, investimentos em tecnologia e inteligência no agronegócio, seja em relação ao crédito rural, à produção rural, à qualidade da produção, à cadeia produtiva ou então à reunião de informações. Com certeza, esses 2 institutos, esses 2 fatores, tem muito a crescer no âmbito do agro e no âmbito jurídico do agronegócio. Paulo, se você tiver mais alguma consideração a fazer, gostaria que eu fizesse. A minha última consideração é, notadamente, um agradecimento imenso pelo convite de vocês. Espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para o agro. Eu sempre repito uma coisa, o produtor rural, da fronteira para dentro, é imbatível.
nós precisamos equacionar e desenvolver da porteira para fora melhores formas para que o produtor rural tenha mais tranquilidade e segurança para produzir cada vez mais. E claro, mais uma vez, parabenizar a IBA pelos seus 30 anos extraordinários fomentando o agro no oeste da Bahia, entidade de referência não só para a Bahia, mas também para o Brasil. Nós é que agradecemos a sua participação aqui, em nos atender virtualmente. Você aí de Salvador estaria aqui conosco e com certeza tudo isso que foi dito aqui contribuiu bastante para esclarecer a mim, que sou leiga, mas com certeza para o produtor rural e para toda a população. Muitíssimo obrigada, Paulo. Muito obrigado, Catiane. Um abraço a todos. Chegamos ao fim de mais um Conect Agro. Eu agradeço a sua companhia e não esqueça de participar conosco enviando a sua sugestão de pauta. Muito obrigada. Eu espero você aqui na telinha da TV Câmara ou nos canais digitais da IBA. Antes de encerrar, gostaria de parabenizar a IBA, que acaba de completar 30 anos. São 3 décadas fomentando e fortalecendo o agronegócio, atuando na defesa dos produtores rurais, não só da porteira para dentro das fazendas, mas, sobretudo, da porteira para fora, atuando também junto às comunidades, nas áreas ambiental, social e fomentando também a economia da cidade. Vida longa a esta associação e ao agronegócio.